Judas, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, no decorrer da nossa caminhada nesta vida, nós acompanhamos e até mesmo participamos de diversos tipos de convocações. Há convocações esportivas, a qual os atletas são convocados para defender o seu país. Há convocações políticas, pela qual homens são convocados para defender uma causa, uma ideia, dependendo de como for um político ou até mesmo um partido político. E há também convocações para as guerras. Não é muito comum dos nossos dias haver convocações para as guerras, mas é uma convocação que a qualquer momento, sem um prévio aviso, pode acontecer, assim como foi no caso da Ucrânia. O fato é, irmãos, que de certa forma e em certa medida nós estamos familiarizados com as convocações. E a finalidade, irmãos, de toda convocação é lutar. Lutar por aquilo que acredita, que acha certo e verdadeiro. E isso é muito mais do que uma necessidade, isso é uma obrigação. Judas aqui, meus irmãos, neste texto, ele vai fazer uma convocação. Ele vai convocar a cristandade para lutar por aquilo que acredita e o tem como verdade absoluta. Lutar pelos princípios, pelas suas convicções e também pelos seus ideais. Lutar por sua fé. Lutar para que a mensagem da salvação e a pregação do evangelho não seja distorcida e nem corrompida. E neste contexto aqui, irmãos, do livro de Judas, isso era de suma importância, essa convocação. Isso porque os falsos mestres estavam invadindo as igrejas e disseminando os seus falsos ensinos e persuadindo alguns daqueles que estavam dentro das igrejas, causando assim divisão e confusão. Veja, irmãos, essa convocação aqui, ela é necessária e essencial, pois há nessa convocação aqui uma ideia de preservação do Evangelho de Cristo Jesus. Veja, irmãos, neste texto aqui, nós trataremos sobre a convocação aos cristãos. Nós veremos que nenhum cristão é salvo para ficar sentado no banco da igreja aos domingos, apenas cultuando. A cristandade inteira é convocada a colocar a sua armadura e batalhar por aquilo que acredita. Então vejamos, irmãos, em primeiro lugar, nós veremos que todo cristão, ele é convocado para batalhar. Confira comigo o verso de número 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Veja, irmãos, Judas aqui, ele convoca toda a cristandade para a guerra, e essa convocação, ela tem o ar de urgência. Foi urgente ao ponto de Judas deixar de escrever, ou melhor, mudar o seu assunto e deixar de escrever sobre a nossa comum salvação, ou seja, aquilo que nós temos em comum, que é a salvação. E era algo que ele estava se esforçando muito para fazer, pois ele diz que ele estava empregando toda a diligência nesse assunto. Mas além de ser urgente, foi também algo necessário. Foi necessário ao ponto de Judas se sentir obrigado a exortar os seus leitores, e isso, irmãos, por conta dos falsos mestres que estavam invadindo a igreja e disseminando os seus falsos ensinos. Perceba, irmãos, que essa batalha aqui, a qual Judas nos convoca, essa batalha ela deve ser travada de forma diligente. Essa expressão aqui, batalhar diligentemente, ela abriga consigo uma ideia de um intenso esforço que é feito para se obter algo. Reverendo Augusto Nicodemos diz que o termo aqui em sua raiz dessa palavra significa literalmente agonizar. E essa palavra ela era empregada
nas lutas e competições olímpicas. Então, irmãos, nós vemos aqui ainda que essa expressão aqui, batalhar diligentemente, ela denota também uma batalha séria, ardente, e que deve ser travada com muita diligência, e é uma batalha difícil, que chega a tirar suor e sangue daqueles que batalham por um objetivo específico. Veja, irmãos, os estudiosos concordam aqui entre si que a melhor figura a ser utilizada aqui é a figura de um atleta competindo nos jogos gregos e esticando nervos e tendões a fim de dar o melhor de si para vencer. Essa expressão, ela também evidencia a nossa necessidade de batalhar ou de defender pela verdade continuamente e vigorosamente. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, diz que nós devemos combater o bom combate da fé. Pastor Hernandes Dias Lopes, nessa mesma linha de pensamento, diz que o propósito dessa expressão aqui é de exortar os crentes a entrarem numa peleja renhida contra a mentira, as falsas doutrinas e os falsos mestres. Então, irmãos, essa batalha aqui a qual Judas convoca todo cristão, ela exige o nosso esforço, dedicação e persistência. Veja, irmãos, desde os tempos mais remotos, sempre houve homens que se posicionaram contra Deus e a sua verdade. Se nós olharmos para o Éden, no Éden havia essa necessidade dessa batalha. Se nós olharmos para o decorrer do Antigo Testamento, homens e mulheres se posicionaram contra Deus e foram combatidos. Talvez Jezabel seja um clássico exemplo do Antigo Testamento. Se nós olharmos para o Novo Testamento, Atos capítulo 15, verso 1 em diante, nós veremos que alguns homens, ao ensinarem a necessidade da circuncisão juntamente com a fé em Cristo Jesus, eles foram combatidos pelos apóstolos. E se nós olharmos para o decorrer da história da igreja, nós veremos que a igreja católica foi combatida pelos reformadores justamente por conta dos seus falsos ensinos. E da mesma forma, meus irmãos, nos dias de hoje, todo cristão é convocado a batalhar diligentemente. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que todo cristão ele tem um chamado em comum, que é ser convocado para batalhar, e essa convocação aqui tem a mesma ideia de uma convocação para a guerra, ou seja, é uma convocação que não há dispensa. Então, todo cristão deve batalhar. Mas, veja, irmãos, em segundo lugar, nós veremos que nós devemos batalhar pela fé. Confira comigo o resto do verso 3. Judas diz: batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja, irmãos, essa fé aqui, a qual Judas vai tratar, não é a fé subjetiva, ou seja, não é aquela fé abstrata, aquela crença interna que nós temos em Deus e em sua obra redentora, Não é aquela fé que Deus imputa a nós pecadores, ou seja, que Ele coloca dentro de nós e que nos conduz ao arrependimento, que por fim nos considera justos diante do tribunal de Cristo. Não é aquela crença interna. A fé aqui que Judas trata é a fé objetiva, ou seja, é a fé palpável, é a letra que nos foi dada, é a revelação escrita de Deus para o seu povo. Nós podemos resumir essa fé aqui como o conjunto de doutrinas que rege a igreja, ou então simplesmente o resumo daquilo que nós cremos. E veja, irmãos, isso aqui fica claro que essa fé aqui é a objetiva e não a subjetiva, é a palpável e não a abstrata, ao nós observarmos toda essa carta. Judas, ele está aqui combatendo os falsos mestres e os seus ensinos. Então, o batalhar pela fé aqui seria uma orientação contra os falsos mestres e os seus ensinos. Além disso, irmãos, se nós olharmos para a Bíblia de uma forma geral, nós não iremos encontrar qualquer ideia que nos conduz a batalhar pelaquela fé em Cristo Jesus que nos justifica diante de Deus. Essa confiança ou segurança que nós temos em Deus e em sua obra redentora, nós não batalhamos por ela, muito pelo contrário, nós a recebemos gratuitamente e graciosamente. Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo deixa claro que essa fé interna que nós temos em Deus e em sua obra, nós a recebemos gratuitamente. É uma fé que não provém de nós,
muito pelo contrário, ela é um dom de Deus. E se nós formos avaliar, meus irmãos, um pouco mais a Bíblia, nós veremos que essa fé, essa crença interna, ela pertence apenas aos eleitos de Deus. Tito capítulo 1, verso 1, Paulo diz que ele é um apóstolo de Cristo para promover a fé que é ou que pertence aos eleitos de Deus. Então logo, meus irmãos, fica claro e evidente que essa fé descrita por Judas aqui, como afirmou alguém, é o conjunto de doutrinas que foi dado por Deus através dos apóstolos à igreja. Simon Kistemaker diz que essa fé aqui é o conjunto de doutrinas do cristianismo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que essa fé aqui é o evangelho proclamado pelos apóstolos e que, portanto, equivale, de acordo com Atos, capítulo 2, verso 42, à doutrina dos apóstolos. Então, só para que fique claro, essa fé aqui, a qual nós devemos batalhar, que Judas diz, são as Escrituras. Então, nós devemos batalhar pela verdade das Escrituras. Esse conjunto aqui, irmãos, um ponto importante a ser ressaltado, é que esse conjunto de doutrinas, ou seja, essa fé que nós devemos defender, ela foi entregue, final do verso 3, ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. Veja, irmãos, com isso aqui, Judas não deixa espaço para novas revelações doutrinárias, ou seja, a Bíblia é a terminação da revelação de Deus em Cristo Jesus na história redentiva. Veja, irmãos, a Bíblia é a revelação doutrinária final de Deus para o seu povo, e essa revelação, meus irmãos, ela possui uma validade perpétua, e nós não precisamos de nova revelação, nem para atualizá-la e nem para completá-la. Tudo o que nós necessitamos, então, para a nossa salvação, edificação, exortação e consolação, e todas as demais coisas, nós a encontramos na palavra de Deus, ou seja, nessa fé palpável na lei que Deus, na lei escrita que Deus nos deu. A sua validade, ela é perpétua. Veja, irmãos, há quem diga que os princípios da vida cristã, elas não eram uma moda passageira, mas sim permanente e irrevogável. Veja, irmãos, essa fé, esse conjunto de doutrinas que nós devemos defender e que ela foi entregue de uma vez por todas à igreja, ela não serve apenas para o nosso conhecimento da verdade, ela serve também para a nossa edificação, santificação e salvação. Através dela, de acordo com o Salmo 25, verso 5, o cristão, ele é guiado e ensinado. De acordo com João, capítulo 8, verso 32, o cristão, ele é liberto da escravidão do pecado. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele é salvo da eterna condenação. E ela se torna, então, para nós, a nossa única regra de fé e prática. Veja, irmãos, ao longo da história da igreja, muitos homens perderam a sua liberdade, sua família e até mesmo as suas vidas, para que essa verdade, ela continuasse preservada, e nós assim cremos que ela de fato foi preservada. E essa convocação, irmãos, ela não foi suspensa e nem perdeu a sua força. A cristandade do século 21, ela é convocada para batalhar pelo conjunto de doutrinas da mesma forma que antigamente, com todo o empenho, força e vigor. Então, irmãos, em segundo lugar, nós vemos aqui que todo crente, ele é convocado para batalhar por aquilo que lhe foi entregue de uma vez por todas, que é o conjunto de doutrinas, ou seja, as Sagradas Escrituras. Nós somos convocados para batalhar pela preservação do Evangelho, para que nele não haja nem distorção e nem alteração. Mas, irmãos, em terceiro lugar, nós veremos que nós devemos batalhar. Nós devemos batalhar contra os falsos mestres. Acompanhe comigo o verso de número 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Veja, irmãos, Judas convoca a cristandade para batalhar pelo conjunto de doutrinas, pela fé, e isso, irmãos, por conta dos falsos mestres que estavam, de acordo com o verso 4, se introduzindo com dissimulação nas igrejas. Veja, irmãos, essa expressão aqui, dissimulação, ela significa insinuar-se em algum lugar de modo desapercebido, ou então infiltrar-se disfarçadamente. Eles entravam sem serem notados. John MacArthur diz
que essa expressão aqui, dissimulação, ela tem a conotação de escorregar secretamente com uma má intenção. A figura aqui que se usa nessa expressão, dissimulação, é a de uma cobra se arrastando lentamente, buscando não ser notado pela sua presa. E veja, irmãos, essa auto-introdução, eles entravam sem serem notados. Essa auto-introdução oculta desses falsos mestres eram fáceis naquela época por causa de alguns homens que eram chamados de evangelistas itinerantes. Esses homens eram homens que saíam de determinadas localidades com carta de recomendações a fim de trabalhar em outras cidades como evangelistas. Veja, irmãos, onde havia igrejas, eles se apresentavam como tais, eram recebidos pelas igrejas, acolhidos pelas igrejas, mantidos por ela, e depois de algum tempo pregando naquela igreja local, eles seguiam viagens com mantimentos que era fornecido pela própria igreja, e isso para que eles continuassem o trabalho em prol do reino de Cristo. As evidências desses tais evangelistas itinerantes, além da história eclesiástica, é também a citação de 2 João, capítulo 1, verso 10, que João diz que se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em suas casas e nem mesmo lhes deis as boas-vindas. Veja, irmãos, por mais que essa figura desse evangelista fosse boa e responsável pela expansão do cristianismo no primeiro século, essa figura ela trazia consigo os seus riscos, os seus perigos, e um desses perigos consistia em esse evangelista ser um falso mestre, e é justamente isso que nós vemos aqui nessa carta de Judas. Muito provavelmente, esses homens, eles se apresentavam como profetas e mestres cristãos, informando que estavam trazendo novas revelações da parte de Deus para as igrejas, e com ar de seriedade e aparentemente preocupados com o bem-estar espiritual do povo de Deus, escondendo assim as suas reais intenções, que era apenas de benefícios pessoais. Veja, irmãos, os perigos que vêm de dentro, eles são mais letais do que aqueles que vêm de fora. Charles Haddon Spurgeon assemelha a falsa doutrina como uma carne envenenada que é servida num prato de porcelana finíssima. Spurgeon diz que, por mais primoroso que seja a sua apresentação, ela é letal. Veja, irmãos, quando há algum perigo externo, a tendência da igreja é se unir contra esse mal. Mas quando há um perigo interno, a tendência é que haja divisão e confusão entre os irmãos. Veja, irmãos, um último ponto aqui a destacar neste texto é que nós veremos aqui que Judas ainda traça algumas características desses falsos mestres. Veja, irmãos, Judas apresenta o caráter desses falsos mestres. Eles são homens ímpios. Esses homens são homens que não possuíam nenhum temor, nem reverência e nem devoção a Deus. Eles nada mais eram do que lobos vestidos de ovelhas, interessados unicamente naquilo que a igreja poderia fornecer a eles. Mas veja, irmãos, Judas apresenta aqui também a conduta desses falsos mestres. Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Esses homens, eles usavam a graça de Deus como um disfarce para os seus pecados. Eles afirmavam que a graça de Deus é suficiente para cancelar, limpar e cobrir todo o pecado, e de fato isso é verdade. O problema é que eles usavam isso para afirmar que o cristão ele poderia então andar e viver no pecado. Todavia, meus irmãos, a orientação de Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 16 é que nós devemos jamais satisfazer as vontades da nossa carne. No verso 24, ainda do capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz que nós devemos crucificar a nossa carne com as nossas paixões e concupiscências. Segundo a epístola de Pedro, capítulo 2, verso 16, Pedro diz que nós não devemos usar da liberdade como pretexto para a malícia. Mas veja, irmãos, Judas ainda vai apresentar aqui o credo desses falsos mestres. Eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, esses falsos mestres, eles negavam a Jesus como aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Todavia, Estevão, em Atos capítulo 7, verso 55, diz que Jesus já estava à destra de Deus. Pedro, em Atos capítulo 10, verso 36, diz que Jesus é Senhor de todos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele enfatiza que Jesus é o Senhor. E em Efésios capítulo 1, verso 21, Paulo diz que o nome de Jesus está acima de todo principado e potestade,
poder e domínio no presente e no vindouro século. Veja, irmãos, negar o senhorio de Cristo é desconstruir um dos mais importantes pilares do cristianismo, é você minar o fundamento da fé, é você negar as Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, todo cristão, ele é convocado para batalhar, porque sempre houve e sempre haverá falsos mestres que buscarão se infiltrar nas nossas igrejas com intenções que não é nem o bem-estar espiritual da igreja e nem mesmo o avanço do reino de Cristo. Então, meus irmãos, fazendo aqui um breve resumo do que nós vimos nesses 2 versículos, nós vimos que Judas, ele faz uma convocação a todos os cristãos. Essa convocação, ela não tem o direito de dispensa. Todo cristão deve batalhar. Ela tem a finalidade de proteger a mensagem do Evangelho, e ela é necessária e urgente, tendo em vista que os falsos mestres, eles estão sempre dispostos a invadir as nossas igrejas, disseminar seus falsos ensinos e causar divisão e confusão entre os irmãos. Veja, irmãos, então, mediante a isso, eu gostaria de tirar daqui algumas rápidas aplicações, com o desejo de que Deus desperte a todos nós, para que nós possamos, então, se opor vigorosamente e continuamente contra os falsos mestres e as suas falsas doutrinas. Veja, irmãos, a primeira aplicação que eu gostaria de tirar desse texto é que nós vemos claramente que o cristão, ele é um ser ativo. Veja, irmãos, você não foi salvo para simplesmente sentar ao banco da igreja nos domingos para cultuar a Deus. Veja, irmãos, você é convocado e convocado com urgência para batalhar pela fé que lhe foi entregue. Veja, irmãos, você tem a responsabilidade de estar sempre atento a tudo aquilo que nós pregamos neste púlpito, se está em conformidade com a palavra de Deus. Veja, irmãos, preservar e manter puro o evangelho da salvação sempre foi o dever da igreja. Veja, irmãos, os crentes nunca foram salvos simplesmente para frequentar os cultos aos domingos. Não faz parte da mentalidade de um salvo se manter inerte em meio às falsas interpretações e às distorções das Escrituras. Veja, irmãos, é incoerente você ser um salvo e não se importar com a proclamação do falso evangelho. Todo crente, ele é uma testemunha de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro deixa claro que nós somos propriedades exclusivas de Deus, e nós fomos escolhidos por Deus com um fim, com uma finalidade, a finalidade de proclamarmos as suas virtudes, ou seja, a verdade de Deus, ela deve ser sempre a nossa prioridade, e nós precisamos sempre buscar manter puro o evangelho de Cristo Jesus. Veja, irmãos, e é por causa disso e de outras coisas, mas também por causa disso, que você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa ler mais a tua Bíblia. Você precisa fazer, não somente desse momento aqui, um período singular para você estudar a sua Bíblia. Você precisa gastar tempo com Deus em oração e em estudo da sua palavra na sua casa. Veja, irmãos, a soberania de Deus, ela nunca anulou a nossa responsabilidade. Nós devemos batalhar pela fé, ou seja, pelo conjunto de doutrinas que nos foi dado, as Sagradas Escrituras. Veja, irmãos, o não cumprimento desse dever trará consequências, e todos nós arcaremos com essas consequências, principalmente as gerações posteriores. Então, estude a tua Bíblia. Estude a tua Bíblia, porque você foi convocado para batalhar pela fé. Mas veja, irmãos, uma segunda aplicação que eu gostaria de tirar desse texto é que nós vemos, irmãos, que os falsos mestres, eles estão espalhados por todo o mundo. O que não falta hoje são homens e mulheres que distorcem e alteram a palavra de Deus, e isso com diversas finalidades. Veja, irmãos, e há muitos meios pelo qual eles podem disseminar essas falsas doutrinas. E a nossa responsabilidade como cristãos é preservar o evangelho de Cristo dentro das nossas condições e dentro do ambiente em que nós vivemos e frequentamos. Um bom exemplo disso é a nossa casa. Nós precisamos manter o evangelho de Cristo puro e sem alterações dentro de nossas residências. Então, gaste tempo com a tua Bíblia, estude mais e melhor a palavra de Deus. Veja, irmãos, uma última aplicação que eu gostaria de tirar desse texto para nós, é que nós vemos claramente aqui
que Judas deixa claro que não há novas revelações. Veja, irmãos, Judas deixa claro que tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação, santificação e edificação nos foi entregue de uma vez por todas e está em nossas mãos. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 8, que ainda que um anjo desça do céu e pregue outra mensagem, não a receba. Veja, irmãos, tudo aquilo que nós necessitamos já foi revelado. As Escrituras são mais do que suficientes para reger toda a nossa vida nessa terra. Então, a nossa responsabilidade mediante a isso é estudá-la, praticá-la e pregá-la. Veja, irmãos, não receba novas revelações. Se nós olharmos para o decorrer da história, nós vamos ver que grandes calamidades se aconteceram por causa de novas revelações. Por exemplo, seitas se iniciaram e se firmaram com base em novas revelações, em falsas novas revelações. Ellen White, ela afirma que recebeu novas revelações vindas da parte de Deus, e daí em diante o adventismo ele se firmou ainda mais. Joseph Smith, o fundador dos Mormons, segundo ele recebeu uma revelação da parte de Deus e uma missão de reorganizar e unificar a Igreja de Cristo. O catolicismo romano afirma que o Papa tem autoridade para trazer novas revelações. Todavia, meus irmãos, nós vemos que Judas deixa claro que a revelação final de Deus são as Escrituras, e a nossa responsabilidade, mediante a isso, é estudá-la, praticá-la e pregá-la. Veja, meus irmãos, eu concluo te encorajando a sempre se manter alerta a tudo aquilo que nós pregamos aqui neste púlpito. Veja, irmãos, se nós pregarmos algo que seja fora das Escrituras, recorra ao pastor, porque o pastor é responsável pelas ministrações do culto. Se o pastor estiver envolvido em distorcer a palavra de Deus, recorra ao conselho, ao presbitério e, por fim, ao Supremo Concílio. Diferentemente, meus irmãos, de muitas igrejas por aí, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não possui um monopólio de pastores. O governo, meus irmãos, da Presbiteriana é um governo que nos permite recorrer e tirar dentre nós os falsos mestres. É importante, irmãos, fazer uma ressalva, que nós sabemos que por toda a engrenagem da Presbiteriana, por toda a sua estrutura, é difícil chegar um falso mestre a ser um pastor. É difícil ser um falso mestre, um presbítero, mas é sempre bom nós estarmos alertas para que falsos mestres não estejam em nossas frentes nos ensinando aquilo que as Escrituras não ensinam. Então, meu irmão, não permita que ninguém te engane. Estude a tua Bíblia, porque você foi convocado para batalhar pela tua fé. Amém?